O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre, caros irmãos e irmãs, nós tivemos a oportunidade de já escutarmos esse Evangelho no domingo passado. E nós estamos, quem está participando dos domingos, nós estamos lendo o capítulo 13 de Mateus, que fala da parábola do reino. Jesus que usa de parábolas para explicar, para dizer o que é o reino de Deus. Aqui gostaria de meditar uma coisa que é muito interessante, que é tão importante para a vida de um cristão. Quando nós olhamos, quando nós lemos essa parte do Evangelho que fala de alguém que procurava, alguém que é um comprador de pérolas preciosas, alguém que estava procurando, não consigo ver outra imagem senão a imagem dos nossos irmãos os santos. Essas pessoas que fizeram a experiência de um encontro tão bonito, pessoal com Jesus Cristo, que até mesmo as suas próprias vidas foram consideradas um nada diante do grande tesouro, do grande valor, da grande importância que é a pessoa de Jesus Cristo, o seu reino, aquilo que é de Deus. Basta lembrarmos que nós há muito conhecemos São Francisco de Assis. De fato, é uma pessoa que viveu essa passagem do Evangelho com muita coerência e com muita similaridade. Deixou tudo que tinha para ter aquela parte, para ter aquele tesouro. E tantos outros santos que viveram essa procura e essa busca interior, que encontraram, se não em outra pessoa, em Jesus Cristo, a sua resposta e o seu grande tesouro. Caros irmãos e irmãs, nós aqui temos esse grande tesouro. Agora, nós não podemos fazer que aquela profecia de Isaías, o qual também o Evangelho de Mateus retoma, que se referindo aos fariseus, aos escribas, os doutores da lei, a dureza de coração daquele povo, se fazia cumprir aquela profecia de Isaías, para que olhando não enxerguem, ouvindo não escutem e nem compreendam com o coração, de coração. É o que nós líamos, acho que uns 3 domingos passados, quando nós escutávamos a parábola do semeador. Caros irmãos, existem tantos tesouros que Deus oferece para nós de forma gratuita, mas que muitas vezes depara com o nosso coração insensível, com o nosso coração endurecido e não consegue enxergar o tesouro que há diante dos nossos olhos. Por isso que
para reconhecer esses tesouros, para de fato podermos entrar em comunhão plena com Deus, precisamos da luz do Espírito Santo, precisamos da luz de Deus para iluminar os nossos olhos e reconhecermos o quanto aquilo é valioso para nós. Com certeza, se eu perguntasse para cada um de vocês, e uma expressão muito bonita, concreta, da adoração dia de quarta, da missa diária, você que está nos assistindo pela televisão, essa sua missa que você aí todo dia às 6 horas marca aí na sua casa, não, agora é o horário da minha missa. Isso é um sinal muito bonito que esta celebração, que se alimentar, ouvir a palavra de Deus, você, nós aqui que estamos nos alimentando da palavra de Deus, daqui a pouco vamos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, você da sua casa se alimentando da palavra de Deus, escutando-a, meditando-a conosco, é um sinal da importância que você dá, é um sinal que aquilo tem um valor e que muitas vezes é inestimável, como nós vemos tantos e tantos irmãos que dão testemunho da sua dedicação, de oração, da meditação da palavra de Deus. Porém, existem muitos que dizem assim: mas Deus é tão importante na minha vida, Deus é tudo, Jesus é tudo. Mas, se formos fazer uma honesta reflexão, se formos fazer de fato uma reflexão profunda do nosso dia a dia, do horário que acordamos até o horário que dormimos, se nós fizermos uma profunda meditação de que tempo eu tenho me ocupado com as coisas de Deus, nós muitas vezes vamos perceber que ainda falta muito. Até eu, na minha vida de padre, muitas vezes me falta essa importância tão preciosa, reconhecer essa valia a partir da minha oração, a partir da minha dedicação. Se formos perguntar, a família é um tesouro para cada um de vocês? Com certeza muitos iam responder sim. E quantos esforços, quantas labutas cada um de vocês iriam fazer para conquistar, para guardar, para salvar, para conservar a família de vocês, porque de fato é um tesouro inestimável, não se pode comprar, não se pode adquirir. E a fé e as coisas de Deus é esse tesouro que muitas vezes nós temos em mão, está diante dos nossos olhos, mas não o valorizamos como convém, como de fato ele merece. A minha catequista dizia sempre, e eu já falei isso aqui na Basílica, mas é algo que me marcou tão profundamente e que eu gosto de falar isso quando eu falo do tesouro, já que aqui a palavra de Deus, Jesus usa a imagem de um tesouro escondido no campo ou de uma pessoa que procura pérolas preciosas. O tesouro que nós aqui na nossa igreja temos do cofre, do maior cofre que guarda o maior tesouro nosso, não é aquele cofre que tem dinheiro, mas é o cofre que está aqui exposto para todos, que é o cofre da Eucaristia, o sacrário, que guarda o grande tesouro da igreja. Queridos irmãos, e muitas vezes nós estamos diante dele, mas nós não reconhecemos com esse grande tesouro. Não damos essa valia, essa importância tão necessária. E às vezes nós não damos a valia, não damos a importância devida, porque nos falta a graça de Deus que nos ilumina, o que aconteceu na vida dos nossos santos. E a graça de Deus não age em corações fechados, endurecidos. Por isso que Jesus, quando se encontrava com os doutores da lei, com os mestres, com os fariseus, quem pega os evangelhos para ler, ele é muito duro com essa turma, ele é muito duro com esse pessoal.
porque era um povo que, embora dito que era religioso, um povo, embora instruído na leitura dos mandamentos da lei, era um povo com um coração endurecido, que apesar de verem os sinais que Jesus realizava, apesar de verem suas palavras cheias de autoridade, como muitas vezes Jesus foi reconhecido, como está também no Evangelho de Lucas, e se não me engano é o capítulo 4. Queridos irmãos, o tesouro que nós temos e que muitas vezes nós desmerecemos. Por quê? Porque nos falta o espírito de oração, uma comunhão mais profunda, e falta ainda mais a abertura da graça de Deus em nossos corações para de fato reconhecer com mais profundidade a graça e o tesouro que é e a importância que tem as coisas de Deus, especialmente nos sacramentos da igreja, especialmente nos pobres, porque também Jesus está presente nos pequenos e especialmente na sua palavra. Se nós perguntarmos onde é que está a sua Bíblia, onde é que está o seu texto, sinais que para o mundo não tem nenhuma valia, pelo contrário, muitas vezes a palavra de Deus é mais sinal de confusão, é mais sinal de alienação, é mais sinal de uma ignorância do que propriamente uma luz de uma fonte de sabedoria. Por isso, meus irmãos, hoje nessa Eucaristia, você que depois vai ficar para adoração, você que está nos acompanhando de casa, peça essa graça na Eucaristia. Senhor, dá-me o dom de abrir os olhos, de reconhecer que grande valor, que grande importância tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Tua Palavra, a Tua presença, o sacramento da Eucaristia. Que grande importância tem o sacramento da reconciliação. Que coisa maior Deus poderia nos dar, a não ser o seu perdão, a sua reconciliação, mas mesmo assim nós não damos o devido valor. Damos desculpas, e talvez as das piores seriam aquelas, uma justificativa tão assim pobre, uma justificativa tão sem fundamento, quando as pessoas não querem ir para um confessionário ou não são motivadas a procurar esse grande tesouro que é o perdão do Senhor para nossas vidas, quando as pessoas dizem assim: ah, padre, eu acho que eu não tenho pecado. Quantas vezes nós já escutamos essa resposta de alguém que está acomodado, de alguém que ainda não valorizou, não deu a devida importância aquele precioso tesouro de Deus para nós, que é o seu perdão, que é a graça da restauração da nossa vida interior, da nossa vida. Basta vermos, meus irmãos, quando pegamos o Evangelho de Lucas e encontramos aquele episódio do paralítico que é curado. Jesus primeiro perdoa para depois curar, ou seja, o perdão, a cura do corpo é fruto do perdão de Deus. Não adianta nada nós pedirmos a saúde do corpo para continuarmos em pecado. Do que adianta estarmos sãos em corpo, do que está a nossa vida distante de Deus? Do que adianta? Por isso, meus irmãos, é necessário a luz da graça de Deus para que ela possa, de fato, iluminar a cegueira, iluminar aquilo que é obscuro, que não nos faz reconhecer, que não nos faz descobrir o tesouro que está escondido. Muitas vezes temos esses tesouros nas mãos, mas não tratamos com a devida importância, não o acolhemos com a devida importância. Temos todos esses tesouros nas mãos, mas mesmo assim parece como se fosse algo, como se fosse bijuterias, né?
Quando nós, por exemplo, vemos as pessoas que compram as bijuterias para assimilar, para aparecer, mas sabemos que ali não tem quase nenhum valor do que uma pérola preciosa. Queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje essa graça. Peçamos hoje a graça que no encontro onde Moisés faz com Deus, ele também sai iluminado. Vocês, nós que estamos aqui, que viemos aqui à igreja, local de encontro com Deus, deveríamos também sair daqui resplandecente, com o rosto cheios de luz, como pessoas que trazem no coração, que trazem nas suas vidas a presença de Deus, a ponto de iluminar os outros com a sua face. E é assim que se dá o encontro de fato pessoal com Deus, quando nós somos capazes de também refletir em nossas faces, como hoje nós escutamos na primeira leitura, a luz de Deus. O cristão é chamado a ser luz de Deus para outras pessoas, não a ser sinais de trevas. Por isso, peçamos sempre ao Senhor: Senhor, dai-me na luz da tua face, para que eu possa ver e escutar com a devida importância, com toda atenção, aquilo que é o grande tesouro que tu oferece para nós, a nossa salvação. Que assim Maria nos ajude a reconhecermos os tesouros que existem nas nossas vidas, na nossa igreja, e que possamos sempre valorizá-los em cada momento, em cada dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.